marcar, né, uma viagem para um lugar onde eu não entenda, né, o idioma, eu e o meu marido junto deveríamos, assim, se esforçar um pouquinho mais para aprender um pouquinho mais, né, de vocabulário, de como se virar nas coisas. Inclusive, a gente tinha comprado aqueles dicionários de viagem, sabe? Que fala, tipo assim, as principais coisas que o turista precisa falar, que tem no dicionário, tudo. A gente comprou um de italiano e não levou. Olá, tudo bem? Estou de volta ao meu estúdio, finalmente! Senti falta dessa luz bonita, desse cenário bonito, né? Muitos vídeos da viagem acabaram saindo com uma luz bem precária, assim. E a gente fica até mais bonita, né? Nessa luz. Então vamos lá. Tô aqui para falar hoje com vocês sobre o post-mortem dessa viagem. Então, o que foi bom, o que foi ruim, o que eu faria diferente? Então, quais foram os aprendizados dessa primeira viagem internacional da nossa família com a Maria, né, de apenas 1 aninho? Bora lá, tô até com a minha colinha aqui para não esquecer de nada, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto, e aí, para você que não sabe, a gente ficou 16 dias, né, viajando na Europa, entre final de novembro e início de dezembro, eu, meu marido e nossa filhinha de 1 ano, tá? Se você não assistiu esses vídeos, corre lá e assiste. Então vamos lá. Primeira coisa é a questão da língua, né? Então, eu comentei com vocês em algum dos vídeos da viagem que era a primeira vez que eu tava indo para um país onde eu não falava o idioma, né, do país, porque eu falo, mais ou menos, o espanhol e o inglês, mais ou menos assim, no sentido de me viro super bem, tá? No espanhol e no inglês, mas eu não falo o italiano. E no caso, a gente ficou, né, a maior parte do tempo ali na Itália. E uma sorte que a gente teve é que em muitos lugares da Itália, inclusive, me surpreendi, tipo, num posto no meio de uma rodovia local, assim, que deve ir turista uma vez no ano, as atendentes falavam mais ou menos o inglês ali para conseguir pelo menos me atender. Então, muitas das pessoas se esforçavam de fato, né, para falar o inglês, para falar o espanhol, para conseguirem, né, se comunicar ali, mas eu não falava italiano. E onde isso pegou, né? Como vocês sabem, lá no vídeo de Roma, não, no vídeo que eu já tô nas Dolomitas, né, que eu conto de Roma e de Florença, eu conto um pouquinho de que eu passei mal, né? De que eu passei mal, eu tive uma questão de saúde lá, precisei inclusive acionar o nosso seguro viagem. E aí pegou, porque como eu fiquei debilitada, quem tava fazendo toda essa questão, né, do acionamento do seguro, às vezes ligar numa farmácia, num hospital, numa ambulância, era tudo o meu marido. E o meu marido, ele não fala, ele fala o inglês e o espanhol, mas ele fala menos do que eu. E a quantidade de inglês e espanhol que ele falava não foi o suficiente para ele conseguir ligar numa farmácia, para ele conseguir pedir uma ambulância. Então, nesse momento, foi algo que pegou, entendeu? Então, eu lembro dele ficar muito preocupado, porque ele falava assim, meu, se eu precisar, tipo assim, se algo acontecer com você, eu não consigo sequer pedir uma ambulância. Você entende isso, né? Então, isso, de fato, é algo realmente que a gente precisa pensar, principalmente quando tá viajando com uma criança, tá? Então, acho que isso foi algo que pegou. E aí, o que eu faria de diferente, né? Lá no início do ano, quando eu comprei as passagens que eu contei pra vocês, uma coisa que eu fiz foi baixar o Duolingo no celular, pra pelo menos tentar fazer umas aulinhas. E eu comecei super bem, avancei vários steps, então toda a parte de pedir comida, opinar sobre comida, saudações, isso daí, ó, estou fluente em italiano já. Mas eu não avancei, porque aí a rotina pegou e coisa e tal, e aí eu acabei deixando de lado. Então, eu acho que, né, a próxima vez que eu for marcar, né, uma viagem para um lugar onde eu não entenda, né, o idioma, eu e o meu marido junto deveríamos, assim, se esforçar um pouquinho mais para aprender um pouquinho mais, né, de vocabulário, de como se virar nas coisas. Inclusive, a gente tinha comprado aqueles dicionários de viagem, sabe? Que fala, tipo assim, as principais coisas que o turista precisa falar, que tem no dicionário, tudo. A gente comprou um de italiano e não levou, tipo, Então, acho que isso é algo que, de fato, assim, eu daria um pouco mais de atenção. Acho que a gente subestimou exatamente por falar o inglês e falar o espanhol, e, de fato, lá a maioria das pessoas falaram, a gente subestimou o acontecimento de uma emergência, tá? Então, isso faria diferente. Outra coisa, quando a gente programou a viagem,
eu imaginei que em todos os lugares que a gente fosse, seria super Itália, cultura italiana, alimentação italiana. E foi aí que eu não me preocupei tanto com a questão da Maria, né? Que eu já falei em outros vídeos sobre a alimentação dela. Porque eu sabia, né, que na Itália, pior dos mundos, a gente ia ter um macarrãozinho ali, com uma carninha e tudo mais. Peraí, deixa eu... Ah, tá ligado o microfone. Então, o que acontece? Quando a gente foi para as Dolomitas, a gente ficou muito perto da Áustria. E a Áustria, ela tem uma cultura germânica, né, muito forte. Então, a comida era muito alemã, assim. Então, aqueles salsichões, sabe? Aquelas linguiças, um tempero muito, muito, muito diferente. Então, eu não pesquisei isso super a fundo. Inclusive, lá, eles falavam, tipo, a língua oficial era o alemão, entendeu? Tanto que no hotel, as coisas estavam em alemão, e aí depois em italiano. Então, nesse lugar, sim, poucas pessoas falavam inglês, porque a língua oficial era o alemão, o segundo era o italiano, então assim, o inglês era a terceira língua, assim, pra eles falarem. Então, eu subestimei um pouco isso, principalmente na parte da alimentação, então foi um lugar que a gente teve um pouco mais de dificuldade pra comer, tá? E principalmente a Maria. Então, assim, as coisas que eu entendia do cardápio... Aí, por exemplo, teve um dia lá que a gente foi jantar e o prato principal era pato. E eu sei que muitas pessoas chiques comem pato e tudo mais. Mas, assim, a gente não come pato, entendeu? E a gente nunca comeu pato. E como que eu ia dar pato pra Maria sem saber? Então, assim, a gente teve um pouco mais de dificuldade, tá? Então, eu pesquisaria, inclusive no Booking mesmo. Não sei se foi no Booking ou no roteiro. Tava escrito que a língua ali era alemã, tudo, e eu passei batido, não liguei, não me importei. Então, eu prestaria um pouquinho mais de atenção nesses detalhes. Outra coisa, o nosso retorno, né? Então, no último vídeo eu contei da saga do nosso retorno, que demorou 3 dias, né? Então, 3 dias por quê? Porque de Dolomitas pra Roma, que a nossa passagem era de Roma, a gente passou um dia, né? Não um dia inteiro, né? Mas assim, entre carro e trem e Uber e não sei o quê, um dia. Aí depois o voo, né, foi outro dia, aí a gente chegou em São Paulo, aí depois no outro dia a gente chegou aqui em Campo Grande. Então, eu com certeza faria algo um pouco mais fracionado, ou então eu voltaria do meu último destino, né, porque muitas pessoas fazem isso, tipo, chegam por Milão e voltam por Roma, então assim, entram por um país e saem por outro, e eu não fiz isso, eu peguei ida e volta do mesmo lugar, então isso com certeza eu mudaria, né, pra gente perder menos tempo ali no tráfego e assim, também não estressar tanto, né, a Maria. Então, claro que demos um jeito, não foi nada super crítico. No vídeo eu comento, né, que assim, foi um pouco cansativo, mas também tudo bem, sobrevivemos, aqui estamos. Mas com certeza isso eu faria diferente. E a questão do voo diurno, que já era uma preocupação minha, né, desde o primeiro vídeo, o voo diurno. E aí, enfim, também sobrevivemos, deu tudo certo, mas isso com certeza é algo que eu faria diferente. Então, assim, voo internacional com criança é noturno, gente. Principalmente, assim, se os seus filhos, eles têm essa rotina do sono, né, bem estabelecida, do tipo, chegou de noite, eles dormem, entendeu? Se o seu filho, sua filha, eles conseguem fazer isso, né, eles têm essa rotina de sono, voo noturno é a melhor coisa, porque eles vão entrar no avião, eles vão dormir e eles só vão acordar lá, né? E o avião, ele colabora com isso também, né? Então, eles apagam de fato todas as luzes, eles pedem para todo mundo baixar ali as janelinhas. Então, o ambiente, ele fica realmente propício para que todos durmam ali naquele voo, né? Então, na ida foi assim e foi muito bom, porque a Maria, de fato, entrou dormindo, saiu dormindo, foi muito bom. E o diurno deu um pouco mais de trabalho, foi um pouco mais cansativo, porque, de fato, a gente tinha que distrair ela. Ela é uma criança, né, que não fica ali na tela do avião, porque ela não tem costume de tela. Então, a gente teve que se virar ali, né, pra distrair ela, né, pra ela não se estressar, pra ela gastar um pouco de energia, enfim, aquelas coisas que a gente já comentou no outro vídeo. Então, isso, com certeza, eu faria diferente, tá? Aí, outra coisa é que a gente pegou no nosso roteiro bastante museu e coisa histórica, tudo, e foi ótimo. Teve um museu só que a gente não foi, que foi o dia lá do aniversário da Maria, que eu também comento no vídeo, que a gente decidiu fazer um outro programa, coisa e tal. Mas, no geral, foi muito maravilhoso. Mas a gente fez tour guiado, só um, que foi o do Coliseu, com o Fórum Romano e o Palatino. E esse foi muito bom.
porque de fato a gente conheceu a história dali, a gente conheceu as lendas que tem sobre aquilo, a gente conheceu muita coisa, não só dos lugares, mas de Roma em geral, da história em geral. Então, eu achei que foi muito mais proveitoso. Ele demorou um pouco mais, mas ele foi muito mais proveitoso nesse sentido. Então, eu faria um pouco mais de tours guiados, mas eu faria menos museus e lugares, porque os amantes da arte, da cultura, né, não podem ouvir isso. Mas, assim, tem muita coisa ali que, para nós, né, pessoas mais normais, assim, né, que até gostam de arte, de cultura e tudo, mas não é aquela coisa, assim, é um pouco cansativo mesmo, né? Chega uma hora que você não consegue sequer apreciar tanto as coisas, porque você já tá tão cansado de ver escultura e quadro e nanana, que você não consegue apreciar, por exemplo, o Michelangelo, entendeu? Que foi, por exemplo, o que aconteceu nos museus do Vaticano. Então, assim, o Museu do Vaticano, ele é gigantesco, assim, ele tem muita coisa. Só que daí, se você começa aí, em cada salinha que tem, em cada coisinha que tem, na hora que você chega na Capela Sistina pra ver Michelangelo de fato, eu lembro da gente chegar lá, a gente olhar e falar, pronto, tá visto, vamos, sabe? Por quê? Porque a gente já tava cansado. E esse lugar em específico, tá, nos museus do Vaticano, chegou uma hora que o segurança falou assim, ó, seguinte, a partir de aqui, porque a gente tava com o carrinho, a partir daqui vocês estão sozinhos, não tem mais elevador, não tem mais rampa, não tem mais nada, é só escada. Vocês querem continuar? A gente falou, bom, sim, né, vamos continuar. E aí foi muita escada, muita coisa, assim, foi, nesse sentido, assim, logístico, foi bem complicado, assim, porque foi muita escada e a Maria tava dormindo. Então, assim, era carrinho com ela que a gente tinha que subir, aí descer, e subir e descer, até a gente chegar na Capela Sistina. Então, além do cansaço, né, do sobe e desce, até a gente chegar lá, a gente já tinha visto quilômetros e quilômetros de pinturas lá naqueles corredores do Museu do Vaticano, esculturas nas saletas que tem logo que você entra nos museus do Vaticano. Então, assim, a gente tava cansados já, sabe? Então a gente sequer conseguiu super apreciar ali aquele que seria o ápice, né, da visita. Então, eu acho que eu faria isso. Então, eu escolheria melhor, né, os lugares para onde ir, e esses lugares eu colocaria o tour guiado, né, um guia ali para falar com a gente, porque na verdade a gente fez 2 tour guiados. A gente fez o do Fórum Romano lá, do Coliseu, e a gente fez um em Florença, que foi o do, não é Castelo, é um que aparece no livro do Dan Brown, até que falaram pra gente que eu nem sabia, que é... Ai, gente, não vou lembrar, mas tipo, é uma das coisas lá famosas de Florença. E o pior que eu não vou conseguir olhar por aqui. Enfim, a gente fez esse também guiado, e esse foi legal porque era um guia só pra gente, não era um grupo, né? Então a gente conseguiu fazer muita pergunta, a gente conseguiu realmente entender bastante. É um lugar que hoje é um lugar público lá, né? Que realmente acontecem as coisas lá do governo de Florença e tudo, que é de uma família, da família dos Médicis, que, né, foram muito importantes ali em Florença e tal. Então é nesse lugar aí que eu tô falando, tá? Se alguém souber aí, comenta aí qual que é o lugar, porque eu esqueci. Então, isso, tá? Sobre os passeios. E incluiria também algumas coisas pensando na Maria, porque de fato, e eu falei pra vocês lá no primeiro vídeo da viagem, é uma viagem que não é pra criança, tipo assim, não é pra Disney, entendeu? E que a gente não queria deixar de fazer por causa dela, mas ao mesmo tempo a gente não quer estressar ela, né? E eu acho que a gente poderia ter colocado, ou pesquisado, ou pedido pro pessoal do roteiro colocar alguns lugares que tivesse um parquinho ao ar livre, ou dentro, né, de um shopping, de alguma coisa assim, que eles realmente ajudassem a gente a encontrar esses lugares, porque, de fato, só em Florença, né, no dia do aniversário da Maria, que a gente foi atrás disso, que a gente perguntou no hotel, e aí a gente descobriu alguns parquinhos ao ar livre que tinham lá, só que tava chovendo. Então aí a gente também não conseguiu levar ela. Então eu pensaria um pouquinho mais nisso, e inclusive nos hotéis, tá? Então lá nas Dolomitas a gente ficou no hotel que tinha espaço kids, e foi muito bom, né? Porque ela conseguiu brincar e tudo mais, então enfim. Eu faria, né, isso daí um pouquinho diferente, tá? Depois, eu levaria em consideração a questão do fuso horário. Isso foi algo que passou completamente batido, e eu contei pra vocês isso no vídeo de Madrid,
que eu ignorei como se não existisse essa questão do fuso horário, porque eu, pelo menos, né, às vezes que eu viajei, nunca tinha uma diferença muito grande, né, de fuso horário. E eu achei que realmente não teria nenhum impacto, até porque nós, adultos, acabamos, né, conseguindo se adaptar muito mais fácil. Porém, as crianças não, entendeu? Então isso foi algo que deu um trabalhinho pra gente no início, né, com a Maria. No retorno, até que não deu, tá? Não deu muito, porque a gente já chegou e dormiu em São Paulo. Deu assim, dela acordar um pouquinho mais cedo, acordar um pouquinho mais tarde, enfim, coisa de poucas horas, não foi como foi lá, né? Então isso eu realmente colocaria em consideração para que a gente tivesse esse tempo de adaptação, né, sem pressa, sem voo. Porque uma coisa que estressou, por exemplo, um pouco, é porque a gente tava com essa adaptação do fuso horário da Maria e a gente tinha um voo muito cedo no outro dia, só que ela tava dormindo muito tarde. Então foi um dia, por exemplo, que todo mundo ficou muito cansado. Então essa questão do fuso horário eu levaria em consideração, tá? E acho que é isso, tá? Então, no geral, o balanço da viagem com certeza é muito mais positivo do que negativo. Acho que no vídeo ficou claro, assim, nos vídeos da viagem, né? De que foi muito divertido pra todo mundo, a Maria super se divertiu, a questão da comida a gente se adaptou, a questão da rotina a gente se adaptou, a gente conseguiu, né, com os brinquedinhos dela ali, com os livrinhos dela, distrair, passar o tempo e viajar pela Itália, que era uma coisa que a gente sempre queria, foi muito bom. Então, assim, balanço da viagem, estamos com memórias que vão durar pra sempre, tá? Então, super positivo. E aí, só, né, esse vídeo aqui pra fechar, porque como eu tenho um pouco, né, dessa, não é responsabilidade, mas essa vontade mesmo, né, de compartilhar boas práticas, né, ajudar outras famílias, eu acho que vale a pena só a gente ficar atento, né, a essas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, porque se isso tivesse ajustado, eu tenho certeza que a viagem seria, tipo assim, foi nota 1000, seria nota 1 milhão, entendeu? Porque, de fato, foram coisinhas que estressou um pouquinho aqui, estressou um pouquinho ali, né? Deu tudo certo no final, aprendizado. Mas que, se a gente for fazer outra viagem, com certeza eu vou me atentar a isso pra viagem ser ainda melhor. Então é isso. Conta aí pra mim o que você acha, se você concorda, se você já viajou assim, se você vai viajar. Que aí a gente vai conversando. Até lá!